O Câmara Entrevista de hoje é com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Bayar Páscoa Pereira. Obrigada por estar conosco hoje, secretário. Eu que agradeço estar aqui no Câmara Entrevista em mais uma oportunidade, falando um pouco das nossas ações, das ações do governo do município na área de desenvolvimento econômico e inovação. Nós já entrevistamos o senhor em 2018, né? E podemos afirmar que, entre vários feitos pela secretaria da qual o senhor é responsável, a Casa do Empreendedor é a de maior visibilidade. Tanto que recebeu o selo Diamante do Sebrae e Fundação Nacional de Qualidade. O que foi necessário fazer para alcançar esse selo? Nos explique um pouco como é que funciona a Casa do Empreendedor hoje, que serviços tem lá, quem é que pode usufruir desses serviços? Olha, Bruna, nós encontramos a cidade num momento muito difícil em 2017, quando assumimos o governo do município, quando o prefeito Edivaldo Lara assume a prefeitura do município. E uma das maiores necessidades que nós percebíamos era mudar o chamado ecossistema empreendedor do município. E para tanto nós precisávamos tomar algumas medidas, sobretudo de acolhimento de quem desejasse empreender no município de Bagé. Na verdade, não só Bagé, como de resto os demais municípios do Brasil, a realidade é muito dura sempre para quem deseja empreender. E nós queríamos mudar isso. E para mudarmos isso, precisávamos ter um local específico onde as pessoas pudessem se dirigir e serem bem acolhidas no município de Bagé. E, portanto, tratamos de dar início ao trabalho de constituição dessa Casa do Empreendedor, que o Sebrae foi um parceiro sempre de primeira hora e denomina na maior parte das localidades de Sala do Empreendedor. E nós queríamos algo um pouco mais ambicioso, um pouco mais amplo, né, no verdadeiro sentido da palavra, de acolher não só os setores da prefeitura municipal, todas as secretarias que de uma forma ou de outra dialogassem com o empreendedorismo, mas também entidades, né, setores estratégicos como o Corpo de Bombeiros, né, microcrédito que nós tivéssemos na casa, uma coworking, né, que é um espaço colaborativo compartilhado para quem desejasse empreender. Nós temos duas na cidade, diga-se de passagem, uma na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e outra na Casa do Empreendedor. Então, isso tudo nós fomos dando forma, sensibilizando primeiro os colegas secretários da necessidade de alterarmos essa realidade e depois os servidores, né, municipais, que são peça-chave e, na verdade, constituem o êxito desse projeto. Nós temos um corpo de servidores muito qualificados e que foram valorizados pelo prefeito Edivaldo Lara ao longo desse tempo. Então, nós iniciamos essa trajetória lá em maio de 2019 e nesses pouco mais de 2 anos nós mudamos, né, a realidade em Bagé, sem dúvida nenhuma. Nós iniciamos no ano de 19 conquistando, né, o prêmio, o selo prata da Fundação Nacional de Qualidade e do Sebrae, né, como uma estrutura que potencializava os empreendimentos na nossa região. E depois, em 20, nós atingimos o selo ouro, que era a maior distinção dada a estas estruturas, né? E agora, no ano de 2021, na Mercopar, em Caxias do Sul, atingimos a distinção máxima, o selo diamante, que só é concedido àquelas estruturas que preenchem um conjunto de quesitos fundamentais no atendimento aos empreendedores, né? Colocando Bagé, sem dúvida nenhuma, numa posição de destaque que muito nos orgulha, por toda essa trajetória que eu disse que nós tivemos que enfrentar. Nós partimos de uma realidade muito dura, né, e é bom que se diga isso, que ao longo de vários governos nós tivemos esta pauta Casa do Empreendedor como uma pauta presente nos discursos e nunca foi traduzida realmente em uma ação concreta. E nós conseguimos, na gestão atual do prefeito Edivaldo Lara, realizarmos esse sonho, né, esse sonho da cidade, da região e de quem empreende em Bagé, que era exatamente de ter uma estrutura onde o empreendedor chega, ele é acolhido e ele tem também uma consultoria, porque é muito importante também deixar claro aqui, Bruna e quem nos assiste, que muitas vezes, né, o microempreendedor individual, que é quando tudo começa, né, chega em uma estrutura pública sem uma noção exata daquele empreendimento que ele deseja
ativar, que ele deseja iniciar. E é fundamental que nós tenhamos lá profissionais, nós temos profissionais, servidores competentes que vão orientar esse empreendedor da melhor forma possível para que ele já arranque bem estruturado e sabendo, né, se realmente aquele negócio que ele inicialmente estava se propondo a realizar é realmente o empreendimento que ele possa dar consequência. Isso nos possibilita também, né, fugir de algo que é muito forte no Brasil, que é a chamada morte dos investimentos no primeiro ano. Nós, em Bagé, temos uma mortalidade bastante inferior aos números do país. Por quê? Porque temos esse cuidado de já na arrancada, né, na constituição dos MEIs, dar um suporte, dar uma consultoria muito efetiva para o empreendedor. Isso faz toda a diferença. E uma coisa que a Casa do Empreendedor trouxe de mais presente é isso, né? As pessoas queriam empreender, abrir um negócio. Elas tinham que andar por vários setores, por toda a cidade, né? Aí pega o carro, acha o estacionamento, vai num setor, chega lá, não, mas precisa de uma guia que é de um outro setor, que não tem nada a ver, que é distante, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, né? E isso tudo ficou reunido num local. Eu acredito que as pessoas deem um feedback para vocês do quanto isso deve ter facilitado a vida, né? De quem sai de casa e diz, hoje eu vou colocar em dia algumas pendências do meu negócio, por exemplo, ou eu vou abrir um novo negócio. Isso, eu acho que de todas as facilidades deve ser as que as pessoas mais agradecem, né, pela Casa do Empreendedor. Sem dúvida, é uma conquista, como a gente colocou, extremamente significativa e as pessoas conseguem avaliar porque a mudança foi muito drástica. Nós conseguimos, né, sair de uma situação muito precária no atendimento aos empreendedores para uma situação, né, para uma posição de destaque no Estado e, por que não dizer, no país, porque nós constituímos, né, como eu disse, não uma sala do empreendedor como temos na maior parte dos municípios brasileiros, e sim uma casa, né, com a amplitude necessária para acolher e prestar os esclarecimentos, né, o serviço, como eu disse, de consultoria ao empreendedor, que chega ali e enxerga realmente na figura destas pessoas que estão dentro da unidade facilitadores para que a sua... Pessoas preparadas, né? Porque acontecia muito isso de chegar no lugar, eu não sei onde é que é, não sabiam informar, né? Essa informação as pessoas não tinham, era uma carência que elas tinham, né? As pessoas que pensavam em empreender, ou que já têm um negócio e precisam resolver pendências. E ali na Casa do Empreendedor, pelo que a gente ouve muito falar, né? As pessoas chegam e encontram as soluções, né? Não é mais um problema para elas. Verdade, porque como eu disse, nós temos ali, né, todos os atores que se envolvem com o empreendedorismo na cidade, todos querendo realmente facilitar, querendo agilizar, querendo dar celeridade nos processos, para que a coisa flua no menor espaço de tempo possível. Então nós temos um acompanhamento muito direto disso. O secretário, que sou eu, tem um acompanhamento muito direto, tem essa interação direta com a casa, com o intuito de realmente nós agilizarmos os empreendimentos. Tem um número que me agrada muito, que é exatamente esse dos microempreendedores individuais. Nós começamos com um pouco mais de 3 mil microempreendedores individuais na cidade de Bagé e hoje aí estamos chegando quase a casa de 10 mil microempreendedores individuais aí em cerca de 5 anos. Estamos atingindo aí o 5º ano da gestão. Isso é significativo porque não é por acaso que isso aconteceu. Nós nos preocupamos em gerar oportunidades, além de informar, de dar informação correta a quem nos procura, nós geramos uma série de alternativas, de oportunidades em todos os segmentos econômicos do município. Para você ter uma ideia, nós atingimos agora, com esse último evento Feira de Ameixas aqui em Bagé, são 98 eventos geradores de oportunidades a todos. Isso sem contar a Feira Livre, a nossa Feira Livre, que ocorre 2 vezes por semana, e, portanto, é outra geradora também de alternativas para o pequeno produtor, para os agricultores familiares. Mas nós realizamos eventos em todos os segmentos econômicos que são potencializadores, são ativadores da economia. Nós temos uma preocupação toda com essa ativação da economia, começando por Sábados Azuis, feira orgânica, festival de cervejas, festivais gastronômicos, atividades que são eventos ligados à moda, como o Bagé Summer Collection, né?
Então, assim, a gente tem uma preocupação toda em gerar essas alternativas e isto mobiliza as pessoas, isso motiva as pessoas a exatamente se formalizarem. Então, aquele processo, né, de formalização dos empreendedores é fundamental. Nós tínhamos um volume expressivo de informais até 2017. E esse movimento todo que nós fizemos, requalificando o ambiente empreendedor, né, mudando esse chamado ecossistema empreendedor do município, trouxe exatamente uma nova perspectiva. E isso se observa muito exatamente na formalização, no aumento da formalização dos negócios, que nós não tínhamos até então. Uhum. E além desse número, né, expressivo que o senhor disse, de pessoas que já, microempreendedores individuais, cresceu bastante, tem uma estimativa assim, de quantas pessoas já foram atendidas ao todo pela Casa do Empreendedor e qual seria o ramo que é o de maior procura? Olha, para ter uma ideia, só neste último ano, nós devemos aí ter superado, sem dúvida nenhuma, a casa aí dos 8.000 atendimentos na casa, né? Então é um volume bem expressivo de pessoas que são atendidas, né, que procuram os serviços da casa, isso não só empreendedores, é bom que se diga, como os nossos contadores, que são peças-chaves nesse contexto de facilitação, nessa engrenagem, né, dos negócios em Bagé. Então nós temos uma ligação muito forte, né, não só com as entidades, com as universidades, né, com a CIBA, com o COBAME, com a AGE, né, mas também com os contadores, por exemplo, que são as pessoas que interagem, né, diretamente com os empreendedores na formalização. Isso tudo cria um círculo virtuoso, né, que destoa muito daquilo que nós encontramos, que era exatamente um círculo vicioso em que as coisas não andavam, não muitas fluíam. pessoas até desistiam, né, de colocar um negócio quando esbarravam em muita burocracia difícil de ser resolvida, né? Com certeza, essa peregrinação que tu falou há pouco, que existia, né, em vários órgãos da municipalidade, isso tirava, sem dúvida nenhuma, o ânimo e muitas vezes as pessoas desistiam no meio do caminho, porque era uma verdadeira via crucis, né, para que as pessoas tinham que superar para atingirem o seu intento de empreenderem. E nós temos, claro, nós temos dito isso com muita clareza, que não há saída para o Brasil fora do empreendedorismo. Então é importante que a gente atente para isso, né? As estruturas públicas têm que estarem todas convergindo, coadunadas no sentido de facilitarem quem deseja empreender. E aí eu te trago uma outra situação que foi decisiva aqui em Bagé. Bagé foi a terceira cidade no estado a adotar a chamada Lei de Liberdade Econômica. Esta lei mudou radicalmente no país a relação entre o poder público e quem empreende. E nós somos a terceira cidade no estado, volto a repetir, isso enseja, por exemplo, que as atividades de baixo risco, que são a ampla maioria das atividades, mais de 95%, são atividades de baixo risco, não precisem, na verdade, nem de alvará para funcionarem. Precisa ter a inscrição no município, mas alvará, aquela história de que todo ano tu tinha que renovar o alvará e tal, para atividades de baixo risco isso não é mais necessário. Então, assim, é completamente mentirosa aquela tese de que o governo, né, sobrecarregou, sobretaxou quem empreende, enfim, não encontra eco na realidade dos fatos. Bagé não tem alvará para atividades de baixo risco desde 2019. Então isso é importante destacar aqui, e nem renovação de alvará. Então a pessoa vai pagar a inscrição, a primeira inscrição, quando ela vai formalizar o seu negócio, e depois não tem pagamento nenhum de alvará mais, né, com relação a essas atividades de baixo risco. As atividades que permanecem, né, obviamente tendo licenciamento, são as atividades de alto risco. As atividades de baixo risco não eximem, obviamente, que o município fiscalize, até para saber se aquilo que o empreendedor declarou encontra eco nos fatos, né? Nós temos um termo que é chamado TECAN, Termo de Compromisso com a Administração Pública. Esta Lei de Liberdade Econômica garantiu uma coisa que eu acho fundamental nesta relação, que é o princípio da boa-fé de quem empreende, né? Então, o que é declarado pelo empreendedor é verdade, tá certo? Após esta formalização do seu negócio, óbvio que a prefeitura, a qualquer tempo, vai poder visitar o empreendimento, né? Não com aquele viés punitivo, como antigamente tinha,
mas para confirmar se aquelas declarações que foram proferidas, né, em documento próprio junto à casa do empreendedor são verdadeiras. E na esmagadora maioria dos fatos, óbvio que elas são verdadeiras. Então também não é verdade, né, que isso seria impossível de ser praticado. É possível de ser praticado, as pessoas querem, na verdade, empreender e querem encontrar respaldo, querem encontrar apoio no poder público, e isso nós estamos dando aqui em Bagé, a cada momento, a cada dia. Todos que nos procuram são sempre acolhidos da melhor maneira possível. E falando em empreendedorismo, né, o senhor já mediou a vinda de alguns empreendimentos de fora para Bagé. Como é que é esse processo de prospecção? Como é que o senhor fica sabendo que tal empresa tem interesse em vir para a cidade? Ou é o caminho inverso? Se chega na empresa e diz, quem sabe tu gostaria de te instalar em Bagé, como é que acontece essa mediação, se o senhor puder nos contar? Eu não gosto de falar em setor de inteligência, que alguns dizem, mas nós estamos muito conectados no mercado, né? Nós temos uma assessoria, né, que é uma assessoria enxuta, mas muito qualificada e que está atento a todos os movimentos do mercado, então nós nos antecipamos sempre, nós realmente vamos atrás. E Bagé, nesses últimos 5 anos, experimentou algo que não tínhamos visto ainda por aqui, que foi exatamente uma movimentação das grandes redes que alguns imaginavam que iam morrer sem ver em Bagé, chegarem a Bagé e aqui se instalarem, né, contrariando os céticos de toda a ordem que dizia que isso não ia acontecer. Né? E nós, sonho que se tornou realidade. Um sonho que se tornou realidade. Então nós temos hoje cerca de 100 empreendimentos, ainda não atingimos, mas estamos quase lá. Em breve vamos atingir essa marca de 100 novos empreendimentos de porte significativo que aportaram aqui ao município de 17 para cá. Tá? Isso sem contar empresas que já estavam em Bagé e que ampliaram significativamente, que reformaram as suas instalações e ampliaram os seus negócios, que foram outras quase 30 empresas que já estavam e que ampliaram os seus negócios. Isso nos dá aí um volume que nós estimamos em cerca de 3.000 vagas novas. Tá? Associado àquilo que eu te falei, dos microempreendedores que nós aumentamos em Bagé, começamos com 3.000 e pouco e hoje chegamos quase a casa de 10.000 microempreendedores individuais, nós contamos também como vaga nova, afinal de contas eram pessoas que estavam na informalidade, né, e que passaram à formalização. Então, se nós somarmos essas pessoas, né, que estavam informais e que passaram à formalidade, mais essas vagas novas, e tem um recorte que eu queria fazer aqui hoje, o microempreendedor individual, pela legislação nova, ele pode ter 2 colaboradores. Aqui em Bagé nós temos cerca da metade desses microempreendedores individuais que possuem colaboradores. Então esses números, eles se ampliam ainda mais, tá? Nos colocando numa situação, para a época atual, uma época de pandemia, tá? Extremamente positiva na questão dos empregos, do saldo de empregos na cidade. É óbvio que precisamos trabalhar, claro que sempre precisamos trabalhar para ampliar isso, mas nós estamos gerando, como eu disse, com essa ativação toda da economia para aqueles que já estão na cidade, gerando um conjunto expressivo de alternativas, de feiras, de festivais, para que as pessoas que empreendem possam escoar aquilo que produzem. Tá? Eu gosto de destacar isso porque muitas vezes as pessoas foram estimuladas em outras épocas a produzirem determinadas coisas e não encontravam espaços para comercializarem. E nós temos tido uma atenção muito especial com isso, gerar espaços. Então nos coloca numa situação para a realidade atual, né, onde nós estamos numa transição de pandemia muito positiva. Né? Os números são muito positivos, nós continuamos com empresas chegando em Bagé e algumas ainda não abriram as portas, né, por alguns problemas que nós não temos como interferir. Né? Por exemplo, nós temos a maioria dessas empresas de porte significativo, elas estão no centro da cidade. E nós temos um centro que tem esta peculiaridade do tombamento. Então, qualquer reforma que um prédio vá sofrer, ela precisa passar pelo órgão ligado ao patrimônio, que tem uma série de exigências que muitas vezes retarda isso. Por exemplo, Casas Bahia, que eu te dou aqui em primeira mão. A nossa expectativa era que as Casas Bahia abrissem as suas portas agora, antes do Natal. Em função da reforma do prédio e ter essa tramitação, né, ter que passar como um prédio que está na área, na poligonal tombada,
teve que superar, está tendo que superar alguns entraves burocráticos, né? E que nós gostaríamos que caminhasse, sem dúvida nenhuma, de forma mais célere, porque são 70 empregos novos. E nós queremos que esses efeitos sociais e econômicos sejam produzidos o quanto antes. Então nós temos essas dificuldades que muitas vezes as pessoas não entendem e cobram, né, e com razão, que esses investimentos produzam seus efeitos o mais rapidamente possível. De parte da Prefeitura, nós temos tido todo esse cuidado e o apoio do prefeito Divaldo Lara para facilitar sempre, né, para agilizar a tramitação interna na Prefeitura. Mas é óbvio que tem questões que são externas, como essa, né, e que muitas vezes retardam esses investimentos, mas que logo ali nós vamos superar, sem dúvida, e vamos ter mais essa grande rede aqui em Bagé, aqui na Avenida 7 de Setembro. E falando nesse assunto, né, qual é a sua opinião sobre essa questão do tombamento? A senhora acha que deveria ter alguma nova... não acabar, né? Não, digamos, não acabar com isso porque é parte histórica importante da cidade, mas talvez novas regras ou mais flexíveis, talvez ajude a não trazer novos empreendimentos ou a alguém deixar de alugar algum prédio ou de investir em algum prédio em função disso? Qual é a sua visão, já que está mais dentro desse mundo do empreendedorismo, né? Não, nós já expressamos, inclusive, isso de forma muito clara na CIBA e de forma pública. A gente acha que, sobretudo, deve haver bom senso. Então, esta poligonal, da forma que foi estabelecida em Bagé, né, ela, inclusive, contraria as leis vigentes. Não foi obedecido o rito que deveria ter sido obedecido quando, né, em outra gestão, foi criado essa chamada poligonal ampla do tombamento. Nós achamos que o tombamento deve ser prédio a prédio, né? E óbvio que nós temos vários prédios, muitas centenas, eu diria, de prédios que precisam sim ser preservados e nós temos que encontrar, inclusive, uma forma, né, de estabelecermos as suas manutenções, né? Não só prédios públicos de entidades, como prédios particulares. Nós precisamos preservar. Isso é história, é a nossa história, obviamente nós precisamos preservar. Mas nós precisamos ter bom senso, né? Tem situações, né, que por esse regramento que foi estabelecido atualmente, elas suplantam qualquer razoabilidade. Isso nós precisamos corrigir. Acho que todos, né, imbuídos do mesmo propósito, nós vamos chegar a bom termo. Há uma disposição do município, já expressa pelo prefeito Divaldo Lara, de conduzir isso da melhor forma possível para que a gente consiga chegar a um denominador comum e ter uma legislação que realmente proteja os prédios históricos do município, né, e não cause transtorno também para que a cidade possa evoluir, possa avançar. Secretária, a pandemia do coronavírus, ela afetou diretamente no comércio, né, e nos eventos como um todo, que na verdade vinham sendo um ponto alto, né, da relação da SDI com o seu público, proporcionando bons momentos para o bagiense e oportunidade para as pessoas que empreendem, né? Como é que foi esse período para o senhor, para a secretaria, em termos de soluções e de auxílio aos cidadãos, que talvez muitas vezes chegavam até em termos de desespero, né, porque algumas pessoas têm mais facilidade de comercializar em feiras, em eventos. E isso foi tirado durante 2 anos, né? Não por culpa de vocês, nem dos empreendedores, mas de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Nos conte um pouco como é que foi essa experiência de estar à frente da secretaria nesse período. Olha, Bruna, é óbvio que esse processo pandêmico que ninguém esperava afetou a economia mundial, afetou a todos de uma forma muito direta e sem que a gente pudesse prever as consequências disso. Cada um foi ajustando a sua conduta àquelas informações que recebia. E as informações eram muito controvertidas sempre. Então foi uma experiência mundial, né, muito dura, que já foi vivida em épocas passadas, que por certo virão outras, e que, sobretudo, aqueles que empreendem têm nesses momentos, nestas oportunidades, né, um período muito rico, né, para experienciar coisas novas, né, trazer alternativas novas. É óbvio que tem questões que perpassam por todos os países, taxas de câmbio, né, a questão do financiamento público das atividades, enfim, uma série de variáveis econômicas e macroeconômicas que afetam, sem dúvida nenhuma, as economias locais, mas cada vez mais essa economia linear dá espaço para uma economia circular, né, com foco na sustentabilidade das ações,
né, nos aspectos colaborativos. E aqui em Bagé nós fomos uma das cidades que deu mostras ao país, né, através da liderança do nosso prefeito, Oswaldo Lara, de que era possível, né, preservar a saúde pública mantendo as atividades econômicas em funcionamento. Então nós paramos aqui em Bagé, um registro histórico importante que nós temos que fazer, né, de que nós paramos aqui em Bagé na pandemia uma semana, na verdade, 7 dias, e que atividades, por exemplo, como nós falamos anteriormente, Feira Livre, ela foi mantida, mesmo ao longo desse período, né, exatamente para nós ressalvarmos, era uma decisão dura, mas que o prefeito foi corajoso, assumiu a dianteira desse processo e manteve alternativas, né? Nós fizemos, além da Feira Livre, nós fizemos feira orgânica nesse período, né? Nós geramos algumas alternativas para os pequenos negócios que se mantiveram, né? Entre 20 e 21, por exemplo, nós fizemos 26 eventos dentro do processo pandêmico, né? Feira orgânica, nós criamos uma plataforma online para os Sábados Azuis, e aí eu entro nessa questão também que cresceu barbaramente, que são as atividades virtuais, né? E-commerce, delivery, enfim, quanta gente nova surgiu nesse momento pandêmico, né? Isto coloca numa outra perspectiva a economia da cidade. Inclusive eu quero te largar aqui em primeira mão que nós estamos apostando, vamos apostar muito forte no ano de 22 na questão ligada à inovação, né? Esta é uma lacuna que a gente quer entrar muito forte no ano de 22. Nós vamos criar um programa em Bagé chamado Starta Bagé, que é exatamente de fomento, né, e aceleração do processo de startups na cidade de Bagé, que são empresas, né, de alto valor agregado, né, e de base tecnológica forte, sólida. E nós temos em Bagé já um conjunto expressivo de iniciativas nesse sentido. Obviamente que nós vamos agregar as universidades, nós precisamos agregar a academia nesse contexto, né, para que a gente possa realmente ter uma articulação toda no sentido de criarmos as condições para avançarmos, né, no processo de inovação, de tecnologia, aqui no município de Bagé. Então esse vai ser um foco importante nosso em 22. Uhum. E o senhor está entre o número de baguenses que foi vacinado com a vacina contra o Covid-19? Sim, tomamos 2 doses da vacina, estamos imunizados, vamos fazer a terceira agora por garantia, creio que no máximo em 30 dias já será possível isso. E sem dúvida esse foi outro destaque nosso da cidade, né? A gente conseguiu manter as atividades econômicas em funcionamento, cuidando muito de perto da saúde, com uma política pública modelar nesse sentido, eu diria, né, que serviu de exemplo para o país e possibilitou que nós tivéssemos, né, felizmente, um número reduzido de vítimas desta pandemia. Mas a gente pode perceber que as pessoas estavam com saudade desses eventos de rua, né? Porque o BRIC da Estação mesmo, que é um dos eventos mais novos, né, produzidos pela SDI, foi um dos primeiros, depois de toda aquela parada com eventos de rua, teve um público muito grande, né? Tanto de pessoas que queriam comercializar o seu produto, quanto pessoas que foram lá, né, para conferir os produtos que estavam à venda, para fazer a sua compra, para fazer o seu passeio, para levar a família, né, para aproveitar esse evento ao ar livre. Nos conta como é que surgiu essa ideia do BRIC da Estação. Olha, essa ideia a gente já estava com ela estudando e desenvolvendo esta alternativa desde 2018, na verdade, e depois, na verdade, tivemos outros projetos que ficaram à frente, né? Infelizmente não é possível se desenvolver tudo ao mesmo tempo, e quando nós estávamos organizando, foi no final de 2018 que nós começamos a debater essa alternativa, né? Em 2019 nós formatamos, ajustamos as premissas básicas desse programa e em 20 era a nossa ideia de lançarmos o programa. Infelizmente veio a pandemia, nós tivemos que retardar o seu lançamento. A ideia era que tivéssemos em Bagé um evento, né, na principal praça do município, na praça da Estação, né, que pudesse ter de tudo, né? Pudéssemos ter uma espécie
de mercado de pulgas que nós temos no Uruguai, que nós temos na Argentina e que também em Porto Alegre, no BRIC da Redenção, é muito próximo disso. Então, a gente queria trazer essa ideia, essa concepção para Bagé, onde a gente encontrasse um pouco de tudo, quinquilharias, bugigangas, enfim, o que as pessoas têm em casa e não servem, se possível trazerem para um evento desse, para venderem, para trocar, exatamente, novidades e velharias, exatamente, um evento que coubesse de tudo. E nós acertamos em cheio isso porque caiu no gosto popular, não só as pessoas que tinham que expor, o que vender, o que trocar, o que comercializar, gostaram muito da ideia, aplaudiram a iniciativa, como a população que acorreu, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito expressiva nas 2 edições que nós fizemos. É um evento, portanto, que veio para ficar, que deve ser incorporado à rotina da cidade, né, como algo permanente, inclusive, que superará com toda certeza governos. É algo que precisa ser incorporado, como eu disse, na rotina da cidade, como é em vários outros municípios, não só aqui de Porto Alegre, como do Uruguai e da Argentina também. E quais são as principais demandas que o senhor recebe lá na secretaria? Olha, o que a gente recebe está ligado a essa questão de empreendedorismo, né? Não poderia ser diferente. Nós recebemos empreendedores todos os dias e procuramos acolhê-los da melhor maneira possível, né? Contando hoje com uma ferramenta, como nós já falamos bastante, né? Que nós não tínhamos no passado, que é a Casa do Empreendedor e que é decisiva num contexto de dar respostas afirmativas para quem nos busca, né, para melhorar as condições do seu negócio, para abrir um negócio ou para ter informações de como deve proceder. Então, o nosso público ele está todo ele relacionado, né, a empreendedorismo e que é aquilo que nós buscamos cada vez mais nos especializar, buscar informações, né, buscar estar sintonizado com os movimentos, com o regramento nacional. E aí eu quero destacar mais uma vez aqui o acerto, né, sem entrar no mérito de governo. Não é a questão de se entrar no mérito de governo, é se entrar no mérito do acerto da medida, que é uma medida histórica que outros governos federais poderiam ter tomado e que jamais fizeram, que é a Lei de Liberdade Econômica. Nós precisávamos, há muito tempo, flexibilizar essa relação do poder público com quem empreende. Ou seja, facilitar, mas não no discurso, facilitar na legislação, no dia a dia, aqueles que querem empreender. Né? E ter no poder público, nos órgãos do poder público, apoiamento concreto, né? E não dificuldade como existia no passado. E eu acho que isso hoje, a duras penas, né, uma das chagas do Brasil é a burocracia. E com muito trabalho árduo de muita gente, nós estamos conseguindo superar essas questões burocráticas que nós tínhamos até então, para ingressarmos num novo ciclo, né, onde o setor público está ali para amparar e para dar condições para que a sociedade possa andar. Né? Nós precisamos, como eu disse, enxergar o empreendedorismo como uma real alternativa para o Brasil crescer e crescer de forma sustentável, né? De forma a gerar as oportunidades que precisa para toda a sua população. E esse é o último governo do prefeito Divaldo, nesse momento que é de quem o senhor está aliado, né? E está desde o princípio dessa gestão. Quais são os projetos que o senhor ainda quer colocar em prática nesses 3 anos que faltam? Olha, eu confesso que eu não tinha a expectativa de primeiro ter a liberdade que o prefeito Divaldo Lara nos concedeu para nos movimentarmos, né, da forma que nos movimentamos. Isso é importante destacar essa confiança do gestor nos seus secretários, para dar a liberdade necessária para que a gente possa trabalhar e atingir os resultados. Isso jamais faltou. Há uma sintonia fina, né, entre o prefeito e os seus secretários, e comigo da mesma forma, e isso é importantíssimo para a gente atingir os objetivos. Então, a gente tem hoje um saldo muito positivo, eu diria, né, daquilo que a gente traçou lá no início, em 2017. Nós conseguimos realizar bem mais. Eu estou completamente satisfeito até agora por aquilo que a gente conseguiu com uma equipe extremamente qualificada, que eu quero aqui
deixar o meu agradecimento mais uma vez aos nossos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação pela qualidade de todos e que possibilitou essas conquistas todas que nós tivemos. Mas é óbvio que a gente vive de desafio. Então eu estou te colocando como uma das apostas nossas daqui para frente esta área de inovação. Então nós vamos jogar muito pesado, né, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa determinação para avançarmos, né, a partir das conquistas que já tivemos nessa área de inovação, como Casa do Empreendedor, como coworking públicas, que são duas, né, como a Lei de Liberdade Econômica, como as praças conectadas, enfim, nós queremos avançar mais e esse programa que eu estou te lançando aqui em primeira mão, né, ti e aos nossos telespectadores, chamado Starta Bagé, nós queremos, sem dúvida nenhuma, dar um up, né, para usar uma linguagem moderna, na inovação no município de Bagé. Nós queremos realmente startar um movimento que fortaleça, que acelere, sobretudo as startups, que são empresas de base tecnológica significativa e de alto valor agregado aqui em Bagé. E o senhor assumiu a presidência do Partido Verde recentemente, mas a sua última candidatura foi em 2008. O senhor tem intenções a cargos eletivos futuramente ou prefere mais essa atuação técnica como vem tendo na última década? Nós estamos muito concentrados, né, em produzir resultados para a cidade, muito concentrados nesse trabalho de gestor, nessa área importante, decisiva, que é a área do desenvolvimento econômico aqui no município de Bagé. Então, é óbvio que a gente é um ser político, né, que está acompanhando os movimentos, que tem na figura do prefeito a sua liderança maior, e é importante que expresse isso aqui, inclusive, mais uma vez, a gratidão por estar nos oportunizando, né, esse espaço para contribuir com a cidade. Isso é muito significativo, é muito importante, e nós queremos tratar disso de forma articulada com o prefeito, ver os seus movimentos, os seus caminhos, né, para que possamos dar continuidade nesse trabalho aqui em Bagé. Nosso compromisso é de darmos continuidade a esse trabalho que trouxe tantos resultados positivos. Nas mais variadas áreas da gestão pública aqui em Bagé, nós temos realizações concretas e históricas, né, questões que estavam há muito tempo, né, na pauta aí, que outros governos tiveram oportunidade e não conseguiram realizar, e que nós estamos conseguindo realizar agora. Inclusive, eu quero destacar mais uma delas aqui, altamente significativa para o desenvolvimento. Eu até costumo dizer que nós temos um desenvolvimento local marcado antes e depois da retomada dos voos comerciais aqui em Bagé. Os voos eram uma necessidade, assim, ímpar, para que nós pudéssemos conectar Bagé com o país e com o mundo. E hoje Bagé está conectada com o Brasil e com o mundo, e por isso também nós tivemos facilidade em atrair, né, negócios e investidores importantes aqui para a nossa cidade. Bagé foi recolocada na rota dos grandes investidores, dos grandes investimentos, exatamente porque foi reconectada através dos voos com o país, com o centro do país e com o mundo. E agora, no período de férias, continua tendo atividades ao ar livre ou vai ter uma pausa desses eventos? Olha, sempre em janeiro e fevereiro é um período, até pelo clima, né, que é muito duro, o calor é muito intenso, nós temos que calibrar as atividades de acordo com o clima. Se no inverno nós temos um problema, que são as chuvas e os ventos, nós temos no verão a peculiaridade do nosso clima ser muito duro no calor. Então nós temos que calibrar as atividades em função do clima, e óbvio que nós não paramos, nós vamos seguir estabelecendo as nossas agendas, né, de acordo com essa possibilidade. Agora, do dia 17 de dezembro ao dia 23 de dezembro, nós temos a última ação do ano de 2021, que é a chamada FENatal, que é uma feira que tem um foco principal no artesanato do Pampa Gaúcho, mas que também abriga alguns pequenos negócios, e ela vai ser realizada ali no Clube Comercial, das 14 às 21 horas. Eu quero convidar todos que prestigiem esta feira e que possam estar lá comprando os seus presentes, né, de Natal, prestigiando os nossos artesãos, o nosso pequeno comércio da cidade de Bagé, que vai ter mais uma oportunidade aí de potencializar suas vendas e de
da gente estar agregando renda, né? E trabalham um volume expressivo de famílias da nossa cidade. Então, quero lhe agradecer, secretário, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, nos contar algumas novidades sobre a secretaria, também fazer um balanço, né, desses anos em que o senhor está à frente dessa secretaria, que tem tão importantes demandas e tem ajudado tanto no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. E parabenizar pelo trabalho, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Bruna, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês e só para reforçar também que eu acabei esquecendo de dizer que um dos focos da nossa ação, nós já iniciamos esse ano e vamos fortalecer o ano que vem, é o processo das agroindústrias locais que nós queremos fortalecer, uma lacuna que nós temos ainda aqui em Bagé, nós precisamos fortalecer o processo de agregação de valor através das agroindústrias nas pequenas propriedades, sobretudo do nosso entorno da cidade. Nós estaremos fazendo isso com muito vigor também nesse ano próximo de 2022. Eu quero agradecer mais uma vez, fico sempre à disposição de vocês e um grande abraço aos telespectadores. O Câmara Entrevista pode ser acompanhado aqui pela TV Câmara Bagé ou também no nosso canal no YouTube. Até mais!